Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Relacionamento Funcional. Por favor, não deixe de se inscrever, na nossa página ou curtir a nossa página, tendo em vista que nós estamos trabalhando relacionamento. E quando a gente fala relacionamento, nós estamos falando de pessoas se comunicarem, pessoas se entenderem, pessoas terem uma comunicação que de verdade seja realizadora, Porque comunicação não é só falar. Comunicação é a maneira como você abraça, como você chega em casa, a maneira que você trabalha, Eu dou consultoria para algumas empresas e às vezes tem que trabalhar o relacionamento entre as pessoas. Por quê? Porque um bom relacionamento melhora o lucro da empresa, claro, Mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma tragédia, E quando a gente fala em suicídio, a gente está falando de uma tragédia, Uma pessoa de 22 anos de idade, pensa, jovem universitário, 22 anos de idade, tira a própria vida. Gente, isso não é uma coisa para ser encarada como algo normal. Não é normal. Nós temos aqui um problema gravíssimo, Porque a pessoa está no começo da vida, Bem recentemente, um ator de 85 anos de idade aproximadamente tirou a própria vida e ainda deixou uma declaração, A raça humana não deu certo. Pensa, o cara viveu 85 anos de idade, teve uma carreira de sucesso, Muito conhecido, mas ele diz que a raça humana não deu certo. O que significa isso? Isso significa o estado de espírito dessa pessoa, Um outro ator, com 90 anos de idade, chegou ao ponto de dizer a respeito desse suicídio desse outro ator de 85 anos de idade, dizendo assim que ele tinha tido coragem e ele não teve. E aí são muitas as ideias que surgem a respeito da pessoa tirar a própria vida. Por que isso? Dentro dessa área que eu trabalho, neurolinguística, neurociências, nós entendemos o seguinte, que o ser humano ele tem uma certa, como é que nós podemos dizer? Uma certa tolerância ao sofrimento. E o sofrimento chega num ponto que a pessoa não suporta mais, ele tira a própria vida, Porque o nosso sistema de autopreservação funciona mais ou menos assim, a gente tem que sair da dor. Se sair dessa vida significa sair da dor, então eu estou saindo da vida, Esse é um raciocínio bem de autopreservação mesmo, na hora que a pessoa está com bastante dificuldade. Então, essa sensação de sofrimento, de dificuldade, de luta, se a gente fosse criticar a pessoa, porque a gente entende que foi um estado de sofrimento muito grande para alguém tirar a própria vida. Mas se a gente vai comparar, por exemplo, a vida que essa pessoa teve ou que tem, comparado com outras situações mais difíceis ainda, mais complicadas, aí você vai dizer, nossa, se você for comparar com alguma coisa ruim, você vai dizer, nossa, essa pessoa vivia no paraíso. Mas não é assim. O sofrimento ele acontece dentro da gente. Só quem passa pelo sofrimento é que sabe a dor que sente, Daí os estados depressivos, de ansiedade, de angústia, e vai para aí afora. Uma das indústrias que mais cresceram no mundo foram os laboratórios que produzem medicamento para a mente, para aliviar o sofrimento. Por quê? Porque hoje nós temos um clima próprio para isso. E o que isso tem a ver com relacionamento funcional? Porque nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de pessoas. Você pode fugir para qualquer tipo de filosofia, religião. No fundo, a coisa para no seguinte, você tem que amar, você tem que ser amado. Se você vai para, eu sou cristão, então a máxima cristã, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é isso? Isso revela o nosso estado emocional. E por que uma pessoa chega num ponto desse? Eu nem vou me falar para esses que já viveram mais de 80 anos. Eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito desse jovem de 22 anos. O que é que faz um jovem não estar passando necessidade material? Isso prova que a necessidade material não é um determinante, e sim a angústia emocional, o sofrimento emocional que causa isso.
E o que é que faz uma pessoa dessa? Tirar a própria vida, achar que tirando a vida é a solução dos seus problemas. Quando a gente trabalha famílias, né, eu faço muito aconselhamento, né, de famílias, casais, pais e filhos, enfim, o que nós temos? Nós temos na família a construção do nosso bem-estar emocional, da nossa autoestima. Tá? Então, se você, dependendo do perfil que você pertence, né? No próximo vídeo eu quero falar especificamente sobre o perfil funcional. Mas dependendo do perfil que você pertence, você tem necessidades específicas. E se essa necessidade não foi suprida, tá? Não somente de doar, mas a necessidade às vezes de ter limites, não é? de dizer, ó, é por aqui, não é por ali, emocionalmente falando, não é? Como você conversa com esse filho, como é que você se refere com esse filho, tá? Então, são coisas que de repente, como a pessoa é de um perfil diferente, ele fala, nossa, é um absurdo, essa pessoa né, comete esses absurdos, assim, essa pessoa é covarde. Não é covardia, gente, é sofrimento. Essa pessoa está passando por um sofrimento muito grande. Então, da onde é que vem isso? Vem justamente da formação emocional dessa pessoa. Se ela foi criada com os pais, o jeito que foi criada com os pais, se foi criado por avós, por tios, ou se foi criado às vezes até por parente, né? Porque muitas às vezes, vamos dizer assim, perderam pai, mãe, ou se perderam desses pais, dessas mães, e foram às vezes criados por pessoas que não tinham o menor tino de humanidade para tratar aquela criança, ou então, na pior das hipóteses, né? Os pais só reprisaram aquilo que eles receberam. Então, muitos pais que causaram sofrimento nos filhos, não é nem por conta deles serem maus ou bons, é o jeito que eles aprenderam. E se eles aprenderam daquela forma, o que eles podiam dar? Não podia dar outra coisa. Mas é muito importante para você que tem filhos em casa, você convive com esses filhos. Como é que você conversa com esses filhos? Uma das descobertas, vamos colocar assim, muito próprias, tá? É o seguinte: o cérebro humano obedece o comando da fala. Presta atenção. O cérebro humano obedece o comando da fala. Então não é à toa, não é? A gente vai entrar aí daqui a uns dias, né, nessa questão política, e hoje em dia essa questão política está muito mais forte do que qualquer outra coisa. O que? Depende daquilo que a pessoa fala. E aquilo que é falado interfere na sua mente, no seu cérebro. Tá? O que é que faz, por exemplo, de repente uma pessoa ter um conceito, tá, filosófico a respeito de alguma coisa? Ele recebeu aquela informação, ele não inventou, ele não criou da cabeça dele. Ele recebeu aquela informação. O conhecimento ele é cumulativo. Então, seja numa universidade, seja em casa, seja com o pai, com o tio, com o avô, né? O jeito que a pessoa recebeu aquela informação, o cérebro dela vai o quê? Criando convicções, vai formando as famosas crenças, né? A pessoa acredita naquilo e age de acordo com as suas crenças. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito sensível à maneira como nós fomos criados. Então, se uma criança, tá, foi criada num lugar e ela sempre recebeu, não palavras positivas, de afirmação, de aprovação, de estímulo, tá? Ela vai ter o quê? Ela vai ter uma autoestima diferente, o jeito que ela se autoestima, né, como ela conceitua a si própria, depende muito da maneira que ela recebeu a criação, tá? Se ela foi extremamente criticada, né, cada perfil reage de um jeito. Dependendo do perfil da pessoa, se ela foi criticada, ela vai o quê? Ela vai reagir também de uma outra forma, tá? Então, é muito comum pessoas serem criadas no mesmo ambiente e terem reações diferentes, porque cada filho obedeceu um momento especial da vida daquele casal, ou daquela mãe, ou daquele pai. O outro filho que veio já veio num outro ambiente, já tinha um irmão, né, que às vezes sofreu as consequências de ser o primeiro a receber aquele tipo de tratamento. Às vezes os pais já mudaram, melhoraram, enfim, ou pioraram, né? Então,
esse filho acaba recebendo um outro tipo de tratamento. Então, cada filho é um tratamento diferente. Uma vez eu aconselhei duas jovens senhoras, né? E eu sabia que as duas eram irmãs, porque se eu não soubesse o que uma pensava dos pais e o que a outra pensava dos pais, você fala assim, essas duas pessoas jamais foram criadas pelos mesmos pais. E tinham sido criadas juntas, inclusive. Mas era um conceito completamente diferente um do outro. Então, aonde é que entra essa questão do sofrimento que pode levar uma pessoa a tirar a própria vida? Muitas vezes da maneira que ela recebeu as informações quando criança. Então, enfrentamos hoje um problema grave que são pais, né, que trabalham fora e os filhos, né, ficam em creches ou cuidados por babás, né, cuidadoras ou cuidadores que na verdade acaba assumindo a formação emocional dessas crianças. E aqui vale uma coisa importante. Você que é pai, você que é mãe, tem filho em casa, os seus filhos são pequenos. A formação emocional dos seus filhos é sua responsabilidade. Cabe a você. É você que vai ter este cuidado. É você que vai ter que formar. Você fala assim, mas eu passo o dia inteiro fora, né? Meus filhos ficam com a minha mãe, ficam com a avó, ficam com esse, ficam com... Mas é sua responsabilidade. Aí você fala assim, mas será que uma conversa diária com esse filho faz diferença? Gente, é um absurdo o que você influencia o filho numa conversa. Por quê? Porque existe a ligação, né? de você amar, ser amado. Tá? Você pode, como às vezes eu digo, você pode buscar em todas as filosofias do universo, né? Você sempre vai cair no quê? O ser humano precisa ser amado e precisa amar também. Mas isso é o quê? Isso é ensinado. Então, como é que se ensina isso? Começa, tá? Não dá pra gente abordar todas as abordagens que dá para se fazer nisso aqui, mas uma que é fundamental, que faz uma diferença absurda. Como é que você conversa com seu filho? Como é que você se refere a ele? Como é que você fala para ele? Né? Você é aquela criança que chega toda entusiasmada, né? Fez um desenho, tirou uma nota boa. Como é que você fala para esse filho? Ô filho, muito bem, parabéns, nossa, você está cada dia melhor. Né? Não precisa mentir para o filho trazer aquele rabisco horroroso, você fala assim, nossa, que obra de arte. Né? Não é por aí. Mas você pode dizer para o seu filho, poxa, muito bem, ó, parabéns, né? Está progredindo, né? Ótimo, muito bom. E a criança sente o que? Ela se sente aceita, se sente aprovada, acolhida. Então, as criações hoje, muitas das vezes, o pai e a mãe chegam estressado em casa por causa do trabalho. Tá? E aí, não conversa. E o que falar, então, nesses tempos, né, de pandemia, onde muitas pessoas são obrigadas a ficar em casa e não podem sair, as escolas às vezes param, né, e o filho tem que ficar em casa. E ali reflete, né, todo esse processo. Então, especialmente nesses dias, né, nessa época em que as pessoas estão muito juntas dentro de casa, às vezes adolescentes, né, e crianças até ficam na internet o tempo todo. E como é que esse pai conversa? Quem é que está educando? Gente, o cérebro humano não é igual uma laranja, uma manga, uma pera, que o tempo faz ela amadurecer e se tornar perfeita. Os códigos genéticos, tá, de uma fruta já vem pronto. O tempo passa e ela amadurece e normalmente fica pronto para uso. Quando às vezes alguém diz assim para mim, nossa, aquela pessoa é imatura, eu falo assim, não é imaturo, imaturo é fruta. Tá? Uma fruta pode estar verde, né? Ainda imatura, e quando ela está madura, tá? Então ela está pronta para o uso. O ser humano não é fruta que amadurece assim. Tá? Ele precisa de informação. Ele precisa o quê? De afeto, de acolhimento. Então uma palavra, uma conversa, né? Ah, mas então a gente não pode dar uma bronca no filho?
a gente precisa, às vezes, parar com esse filho, olhar para esse filho e falar assim, olha meu filho, isso não é assim, é assado, é desse jeito, desse. E não ficar toda hora falando a mesma coisa. Não faz isso, não faz aquilo. Aí quando grita, faz aquela confusão toda. Quer dizer, na cabeça da criança, o que está sendo formado ali? Que tipo de informação está lá? Né? Quando eu falo essa questão de que eu não gosto de usar a palavra maduro ou imaturo para o ser humano, é só você pensar no médico, no engenheiro, no advogado, um esteticista, uma pessoa que precisa estudar lá 4, 5, 6 anos por uma formação. Ele não chega lá na escola, né? E fica lá parado, plantado e só. Ele tem que estudar. Se ele não estudar, ele não passa, ele não adquire conhecimento. Mais tarde ele vai ter que usar esse conhecimento. Emocionalmente, nós também somos alfabetizados emocionalmente. Nós precisamos de estímulo. Não adianta você chegar numa faculdade e a pessoa fala assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer. Isso é uma parte. A parte talvez mais importante é qual? Você tem que fazer assim, você precisa fazer assim. O jeito certo de fazer é dessa maneira, tá? Então, essas conversações, esses diálogos, né? Não é, de repente, todo dia que você precisa dar um sermão no seu filho, né? Porque acho que nem a gente aguenta, né? Mas você tem aquela conversa, ter aquela aprovação, né? Então, mas eu adoro meus filhos, eu amo meus filhos é a minha paixão. E se você não der comida para eles? Eles vão morrer de fome, certo? Se você não der agasalho, eles vão ficar com dificuldades, né? Porque eles precisam de roupa para vestir, tá? E se você não der transporte? Então, o amor, vamos dizer assim, materialmente falando, você precisa suprir das necessidades materiais do seu filho, tá? Emocionalmente também é sua responsabilidade. Porque esse filho, de repente, ele cresce o quê? Ou por falta de limite, ou por excesso de sim, né? Porque tudo que a criança pede, sim, não, eu quero sim. Ah, não, meu filho está dando muita dor de cabeça, deixa eu comprar isso para ele, deixa eu dar isso para ele. Ah, ele pediu isso, então deixa eu dar aquilo para ele. E não conversa, não fala, não instrui. Não mostra, por quê? A cabecinha dele está sendo formada, lembra? A maturidade vem com informação. Ele precisa ter conhecimento, ele precisa saber. E quem é que vai fazer isso? São os pais. Ah, mas a minha cuidadora é muito carinhosa. Gente, uma outra pessoa dificilmente vai fazer com o seu filho o que você sabe como pai, como mãe poderia fazer. Agora, eu sempre digo assim também, né? Que a natureza é maravilhosa, tá? A natureza fez o filho nascer pequenininho, né? E o pai grande. Por quê? Porque quando o filho é pequeno, então você conduz, você leva o filho. Imagina se já nascesse adulto, né? Tem um filme que parece que o cara nasce velho e vai ficando criança, né? Isso é mentira. Então a criança, ela nasce pequenininha e ela vai o quê? Ela vai sendo formada. Então o pai e a mãe têm domínio. A natureza é sábia. E aí você o quê? Vai ensinando, vai mostrando. Ah, a criança teve um problema na escola. Conversa com o seu filho. Ouça o que o seu filho tem que dizer. Ah, mas aqueles pais, não sei o quê, né? Às vezes eu acho interessante, né, que tem uns posts aí muito legais, né? Que, né, com os pais, com os filhos em casa, né? Tem uns posts que diz assim, tem muito pai achando o salário do professor pouco. Porque ele está ficando com o filho, né, o tempo todo. Você dá com o seu filho, conversa com ele, né? Instrui, procura saber, vai lá na escola e pergunta o que de fato aconteceu com o meu filho. Não é assim, falou com o meu filho. Vai lá saber o que aconteceu, procura saber, conversa com a outra mãe, conversa com os professores, orientadores, né, os responsáveis, supervisores, enfim. Vai lá saber para você o quê? Criar esse filho para que no futuro ele saiba, por exemplo, resolver problemas. Esse garoto de 22 anos, garoto se fala hoje, né? Porque isso há 30, 40 anos atrás era pai de família. 22 anos o cara era pai de família, sustentava a sua própria casa, tinha filho, tinha casa, já trabalhava, enfim, né? Tanto homem quanto mulher.
Hoje a gente fala, é uma criança, né? Uma criança de 22 anos. Mas por que isso? Porque ninguém é igual a uma fruta que vai amadurecendo automaticamente. Precisa de informação. Então você precisa gastar essas horas. O que eu poderia resumir tudo isso que eu falei? Você tem filho em casa? Converse com ele. Senta ele no colo. Pega ele ali no sofá. Conversa. Fala. Procura saber. Demonstre afeto. Demonstre carinho. Dê palavras positivas. Tá? Por favor. Por favor. A formação desse seu filho está na sua mão, na sua boca, tá? O que você fala com ele vai ficar gravado para sempre. Quem já passou dos 30, 40, 50, vai se lembra de muitas conversas, às vezes pequenos diálogos que tinham com o pai ou com a mãe. Nossa, meu pai falava isso. Está lá gravado. Por quê? Porque essa idade mais nova, a criança está gravando tudo na cabeça. Ok? Então faça isso. Não abandone o seu filho na mão de pessoas estranhas, ainda que sejam os próprios avós. Avô não é pai, não é mãe. Precisa do avô, precisa, mas é você que é pai, você que é mãe, que precisa ajudar o seu filho e alfabetizá-lo emocionalmente de uma maneira que você vai ter orgulho lá na frente. Ok? Um grande abraço, não se esqueça, inscreva-se aí no canal, curta a página e participe sempre conosco. Relacionamento funcional para ajudar a família. Grande abraço.